Olá, sejam bem-vindos à disciplina de Língua Portuguesa. Meu nome é professor Adalberto Souza Nunes. Hoje a gente vai trabalhar noções de prosa, poema e noções de versificação. Primeiramente, vamos pensar, o que é um poema? Poema é um texto organizado em versos. E o que é a prosa? Lembre-se, você já deve ter ouvido falar aquele dito popular, vamos fazer um pouquinho de prosa, vamos conversar. Quando a gente fala conversar, é um texto longo, extenso, organizado em parágrafos. Vamos observar isso em dois textos. Primeiro, nós temos o primeiro texto, que é um poema. O amor, quando se revela, não se sabe revelar. Sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar. Fernando Pessoa. Observe a organização desse texto. Ele está organizado em períodos curtos. Tá? Próximo texto. Um texto em prosa. Um texto longo, extenso, organizado em parágrafos. Isso é fácil a gente observar, certo? Conceitos básicos da nossa aula de hoje. O que é um poema e o que é uma prosa. Sempre lembrando, poema é uma organização em versos. Já a prosa é uma organização em parágrafos. Bom, próximo conceito. O que é versificação? Lembrando, versificação é um recurso estilístico. Quando eu falo estilístico, eu falo de estilo de escrita. Então vamos lá ao conceito. Versificação ou metrificação é um recurso estilístico, relacionado com a técnica de fazer versos. Lembrando, quando a gente faz uma poesia, um poema, a gente usa uma técnica. Existe todo um trabalho de escrita por trás daquele texto, certo? Tudo bem? Então vamos lá, continuando. Consiste na técnica de fazer versos, dedicando ao estudo dos metros, pés, acento e ritmo, além de estabelecer normas para contagem de versos. A gente vai observar essa norma mais à frente um pouquinho, mas primeiramente a estrutura do texto. Observe aqui, o que é um verso? O verso é a linha poética. Eu trouxe um esquema de como funciona um texto poético. Observe aqui, aqui estão os versos e cada conjunto de versos forma uma estrofe. Bom? Próximo conceito. O que é a contagem de sílabas? A contagem de sílabas chama-se escansão. É a contagem de sílabas poéticas, recurso utilizado pelo poeta na hora de produzir o seu texto. Observe aqui, por favor, a frase. Aqui a gente tem uma frase, dado o avanço da hora. Você vai falar assim, professor, mas está meio confuso isso, está meio separado. Isso aqui porque a gente já organizou na contagem de sílabas poéticas. Então observa aí. Quando há vogais, ele junta esse som. E ele não conta a última sílaba. Ele conta sempre a mais forte, a tônica do verso. Certo? Lembrando, isso é apenas para você ter conhecimento de como funciona o processo de escansão de um verso. O que é o ritmo? Todo texto poético, lembre-se, música também é poesia. Utiliza os recursos do poema. Ele tem um ritmo. Tá? Esse ritmo é dado pelas sílabas fortes e fracas. Tá? Observe aqui o conceito, por favor. Ritmo. Ritmo é a sucessão dos tempos fortes e fracos, que se altera com intervalos regulares. No verso, o ritmo é formado pela sucessão de unidades rítmicas de alternância, ou seja, som fraco, som forte. Observe isso no exemplo. Olha só, uma cantiga de criança simples, mas ela foi escrita com a intenção de ser um poema. Então, vamos ler juntos aí. Batatim, olha a sílaba forte. Nha. Quando nasce. Quan, ó o forte. Nas, ó o forte de novo. Então você perceba que há um ritmo, e a gente sempre canta essa música. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Observa o ritmo na minha fala. Isso é muito claro no texto poético. Já a melodia. O que é a melodia? Professor, é difícil a gente falar em ritmo e melodia, são coisas diferentes. No texto poético, sim. Observe o conceito, por favor, aqui. Melodia é a sequência de notas, no caso da poesia de sons, apresentada na organização rítmica. A gente mostrou isso. Além do ritmo, eu tenho a melodia do texto poético. E a rima? A rima é observada sempre pela última sílaba do poema. Eu trouxe um exemplo, mas antes de a gente falar do exemplo, observe. Qual é a última sílaba de cada verso? Observando isso, fica muito claro da gente observar a rima, tá? Observe aqui, por favor. O dia em que eu nasci, moura e pereça. Olha só, sa.
Observa bem aqui na letra A. Não queria jamais o tempo de dar. Olha aqui, dar, ar. Não torne mais ao mundo e se tornar. Ar de novo. Então eu junto ar com ar, B com B. Coloquei aqui letras para ficar mais fácil. E o A com A. Eclipse, nesse passo o sol padeça. Sa com sa, dar com dar. Observa aí a última sílaba do verso. Aí fica facinho de você identificar a rima, tá certo? Bom, resumo da nossa aula de hoje. O que é necessário lembrar? Primeiro, o que é prosa e o que é poema. Prosa, texto longo, organizado em parágrafos. Poema, eu tenho versos, estrofes, ritmo, rima, contagem de sílabas poéticas. Então, esses elementos compõem um texto que é poético. E a versificação é um recurso estilístico. Eu agradeço, obrigado, e lembrando, um recadinho básico. Conhecimento é sempre a ser compartilhado. Se você aprendeu um pouco hoje, compartilhe com alguém, converse, leia mais, absorva conhecimento, tá bom? Obrigado e um forte abraço.